eu queria só dizer para você uma coisa que eu acho que, se você me permite, Por favor. eu quero dar um passo atrás. Existe algo que não é que me incomoda, mas eu acho que seria um grande gatilho, principalmente para vocês, gestores, que é a liquidez dentro do mercado de CRIs. Eu acho que isso, por exemplo, acontece no mercado de infra, mas no agro e no imobiliário ainda não. Eu até entendo, porque no infra você está financiando projetos de dimensão, enfim, de portes maiores, e no agro e no imobiliário você ainda tem aquela cultura de você ter sentado na mesa para negociar, e aí você também nem tem o interesse de vender esse CRI, porque se ele precisar negociar, já não vai você na mesa. Para traduzir o que a gente está querendo dizer aqui. O Arthur senta com o Baroni, estrutura uma operação. O Arthur sendo o gestor, o Baroni sendo o empreendedor aqui para construir um prédio. Aí você tem lá 50 milhões de reais, o CRI está totalmente tomado por você. O que eu estou dizendo é que você pode pegar esse CRI e vender no mercado. E se eu depois, Baroni, tiver que negociar porque eu tive um problema, quando eu ligar para o Arthur fala, não, eu já nem sou mais crisista, eu já vendi isso no mercado. E isso gera um certo desconforto. Então, acho que esse é um ponto que, ao mesmo tempo que ele é ótimo, ele é preocupante porque ele não dá condições de um crescimento mais orgânico. Mas por que você diz que ele é ótimo? Porque ter a contraparte para sentar e negociar é o que dá a segurança de eu estar investindo num fundo imobiliário em que eu sei que o gestor estrutura, acompanha e realmente faz a gestão do dia a dia. Por isso que a gente volta na primeira pergunta, lá no comecinho do nosso papo aqui. Por isso que eu acho que você que é a pessoa mais indicada para dar transparência das informações, porque você tem esse contato. Vou te dar um pouco da minha visão e a gente continua construindo aqui, porque esse assunto é bem interessante. Primeira coisa, como você bem mencionou, o investidor, pessoa física, deveria investir em CRI diretamente só quando a gente está falando de uma contraparte muito robusta, de um risco muito mitigado. Muito óbvio, né? E que eu não tenha intercorrências. Então, a gente falou de várias coisas que podem acontecer na vida normal da economia e que refletem no mundo real, na economia real, e isso impacta a obra. A gente tem que ali ajustar a operação àquela nova realidade. Isso é um trabalho de gestão ativo. Mesmo que o ajuste seja óbvio, se eu não tenho quórum, eu não consigo fazer. E geralmente não é óbvio. Eu tenho que tomar decisões que demandam um pouquinho de experiência, de histórico, de como conduzir aquilo lá. Então, eu acho que boa parte das operações estruturadas, não as óbvias, mas as estruturadas, deveriam estar dentro de fundos com gestores qualificados para operar aquilo ali. E aí, eu perco liquidez. Só que do outro lado, a B3 e o mundo imobiliário trouxe para a gente um negócio mágico, que é a liquidez via o fundo. Então, eu tenho um passivo estável que me permite estar no ativo e líquido durante um período muito grande. Eu não dependo dessa liquidez porque eu tenho resgate. Porém, o meu investidor tem o resgate em D2. Então, houve uma intercorrência, houve uma crise, houve um Covid, eu posso precisar daquele capital investido. Em 2 dias eu tenho de volta. E aí, aqui, para mim, é o ponto-chave da liquidez. Eu até gosto um pouco, e a gente tem essa característica que a gente chama de take and hold, né? Do investimento em que eu pego, aloco e eu sento em cima dele e eu conduzo ele para o final. Até porque eu entendo quais são os riscos e eu geralmente sei como mitigá-los. Eu já vivi aquilo, já tenho uma experiência, já tenho um grupo de suporte, pessoas, técnicos que podem me apoiar num determinado evento para chegar do outro lado. Mas como que eu consigo a liquidez dos fundos para que, talvez não no ativo diretamente final que eu crie, mas nos fundos eu conseguir fazer com que o investidor consiga transitar. Então, se o meu fundo teve uma intercorrência e ele quer sair, ele tem que ter uma boa liquidez para aquele momento. Se o evento é um pouco mais macro, como é que eu faço? E aí tem várias teses que eu queria discutir com você. Uma delas, que eu acredito bastante, é a mudança que está acontecendo de perfil de assessor. Antigamente a gente tinha um assessor financeiro que ele era bastante remunerado pelas ofertas. Hoje em dia a gente tem um consultor que ganha um FII fixo. O consultor, ele não tem aquele interesse da remuneração que vem só no momento da oferta. E de repente ele pode ser perene ali, né? Perene, um suporte para quem está buscando informação. Falou, cara, agora é o momento de você entrar. Por que você não entra? Tá barato. O mercado foi por um lado porque teve a leitura de jornal que caminhou,
Só que aquele cenário já se desmaterializou. Por que você não aproveita esse movimento agora e pega o upside? E acaba que o assessor não tem o mesmo alinhamento de interesses que um consultor teria para dar essa informação. Mas eu queria que você me ajudasse a explorar esse ponto de liquidez do lado de lá do balcão. Não, legal. Mas você percebe que você está mudando um pouco a característica da assessoria para a consultoria, que na minha visão é uma tendência natural. Você ter realmente alguém do seu lado que está mais alinhado com aquilo que você está buscando para o longo prazo e não como realmente uma venda direta de um produto financeiro, em que às vezes o incentivo está justamente no giro da posição e não no carrego dela. Né? Então acho que esse é um ponto. Agora eu acho que no final das contas você tem dentro do mercado de fundos imobiliários uma trilha. E agora eu vou te dar uma notícia que assim, a minha visão, talvez ela não agrade a todos, mas é a minha visão. Como em todos os mercados, eu acho que isso em fundo imobiliário é até maior, você vai ter realmente alguns players, né, que realmente vão estar melhor posicionados. Ou porque fizeram incorporações com outros, ou porque conseguiram pegar uma janela boa de crescimento e teve mais liquidez, ou porque se deram muito bem na conversão da base 100 para a base 10, e aquilo ali trouxe mais visibilidade, ou porque realmente conseguiu... Eu vou colocar um vender entre aspas. Vender bem a sua imagem, o seu expertise, é um vender entre aspas aqui para as pessoas entenderem. E aí é uma jornada. Eu falo que, eu não tenho esse número exato hoje, mas eu diria para você que hoje nós temos cerca de 200 gestores que têm fundo imobiliário na prateleira. E cerca de 100, por isso que eu falei que eu não tenho o número exato, mas vamos pular 120 gestores que têm fundos imobiliários com mais de 300 milhões de patrimônio. É muita coisa. É muita coisa. Só que quando você vai subindo essa régua de milhão e começa a pular para bilhão, esse número vai diminuindo. E a gente vai tendo alguma coisa mais perto de 50. Então eu diria que dos 200 nós chegamos em 40, 50 nomes, que na minha visão são esses nomes que vão ser, claro que eles podem alternar, saindo daqui ou não, mas são esses nomes que talvez vão ter um pouco mais de facilidade para dar essa liquidez, porque alcançar liquidez custa caro para a gestora. Isso muitas vezes o investidor que está na ponta final, ele não consegue entender isso. Mas a gente que acompanha muito o mercado desde sempre, a gente sabe onde é que estão as dores de todo mundo. Eu sei onde é a dor do investidor pequeno, eu sei onde é a dor do investidor grande, eu sei onde é o investidor mais jovem, do investidor mais velho, eu sei as dores de todo mundo. Por isso que eu gosto sempre de trazer e batermos papo, como diz o ditado, colocando o dedo na ferida, mas ao mesmo tempo também mostrando que existe um remédio. Então, eu acho que nós estamos num momento em que o pior já passou de longe, aquele que a gente falava, olha, isso aqui é a dor do crescimento, tudo, eu acho que isso aqui a gente já passou de longe, tá? Eu acho que nós não estamos mais nesse campo, isso já ficou, só que agora nós estamos num outro momento, que é esse momento de consolidação que gera outras dores. As pessoas começam a achar que vai ter uma grande concentração, que isso vai gerar uma piora significativa de qualidade, e a gente sabe que não é assim, mas a gente entende a dor das pessoas. E por que eu digo que não é assim? Porque não é assim em nenhum lugar do mundo. Ou seja, se você pegar bancos, a gente vai ter os bancos que são os vetores consolidadores em todos os países, principalmente no Brasil. Se você vai dizer para mim que os 5 grandes bancos que nós temos no Brasil, eles são péssimos porque consolidaram? Não, pelo contrário, a maioria das pessoas que nos ouvem tem o dinheiro lá. Né? Você vai encontrar marcas de automóvel, você vai encontrar laboratórios de remédio, você vai encontrar marcas de franquias de shopping, você vai encontrar marcas que são que têm uma presença maior. Isso vai acontecer no mercado de fundos imobiliários, porque lá em 2016, 2018, foi quando teve a maior entrada de novos gestores, que vieram colocando um FOF, colocando um fundo de CRI, brincando alguma coisa com um fundo de tijolo para ver como é que a coisa funcionava. Só que alguns deles ficaram e vão ficar pelo caminho, não que eles vão sumir do mercado, mas é que eles vão ficar de nicho. Vai ser um gestor que vai atender uma demanda de um quase family friends ali, quase que um grupo de investidores que são dissidentes ali de um grande banco, que gostam de aplicar com ele porque confiam no trabalho, mas vai ficar uma coisa de nicho. Pode até entregar um retorno interessante, mas é um negócio de nicho. Só que aí, cada escolha é uma renúncia. Se você for por esse caminho, talvez você não vai ter a liquidez que você gostaria, mesmo que você contrate um formador de mercado. Por quê? Para tudo isso acontecer, você tem que estar numa base mais popular. E aí estar numa base mais popular é muito oneroso.
É gravar podcast, é gravar live, é em vários canais, é participar de evento, é ter formador de mercado, é ter relatório transparente, é ter assessoria de comunicação, é estar disponível para ter um RI, que toda vez quando tem um fato relevante, você passa pelos principais analistas e influenciadores, mandando o fato relevante depois de publicado e se disponibilizando a bater um papo. É sempre poder viajar e ter a oportunidade de tomar um café aqui, outro ali. Então, isso é oneroso e demanda tempo. A questão é que quanto mais o tempo passa, mais caro fica e mais longe fica. Ponto. Isso foi muito mais barato no passado. Hoje é muito mais caro e mais difícil. Por quê? Porque você está tendo esses 30, 40, 50 que estão ficando muito distantes. Então, eu vou usar de novo, peço desculpas, vou usar um termo em inglês. Eu não gosto de ficar falando em inglês porque parece até meio arrogante assim, mas não é. Faria Lime. Não quero, mas só para passar. É o chamado aquele Tier 1, né? Tier 1 Capital. É o capital Tier 1, né? O capital primário ali, o Tier 1. Aí você tem o Tier 2, você tem o Tier 3, né? Então, esse Tier 1 vai ficando muito distante do 2. Antes eles estavam meio embolados. Então, é a mesma coisa para um fundo imobiliário. Você vai tendo um fundo imobiliário de logística que vai ficando tão maior, né, que os primeiros 5 ficam muito diferentes do 6º para o 7º para o 8º, quiçá do 20º. E aí, se você está lá na ponta final, para você chegar aqui agora, fica muito oneroso, fica muito difícil. E aí você vai ter que fazer o quê para sobreviver? Nicho. Então, você vai ser um gestor de fundo de logística que vai investir num mercado muito específico, sei lá, de Guarulhos, que você vai ter 2, 3 galpões lá e vai focar naquele tipo de investidor que gosta de estar lá. Nicho. Você vai ter fundo de shopping que vai estar no Sudeste e vai ficar 2, 3 shoppings ali no Sudeste. Então, esse é um ponto. Então, eu falo que isso vai muito da estratégia da gestora. Não é algo que vai acontecer naturalmente. Não vai ter 200 gestores com 200 fundos líquidos. Não vai acontecer. Porque isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Isso não acontece nem com, sei lá, que eu não entendo, mas eu vou arriscar falar. Isso não acontece nem com criptomoeda. Com certeza deve ter algumas criptomoedas que são Tier 1 Capital, mas deve ter criptomoeda que nem negocia direito, ou quando negocia com uma volatilidade absurda. Possivelmente isso deve existir. Da mesma forma que isso existe, por exemplo, no mercado de ações. Você tem algumas ações que negociam milhões, bilhões, e você tem ações que negociam de vez em quando, de quando em vez. E não tem muito o que fazer. Não dá para você forçar, porque aquela empresa não se consolidou. Claro que isso tem riscos, porque você vai fechando o universo, então você vai chegar uma hora que você vai ter, sei lá, 30 gestores, 20 gestores com 20, 30 fundos que vão representar 80% do mercado. Sim, isso vai acontecer. Só que, por outro lado, são esses fundos... Passaram por toda a provação para chegar lá. Que chegaram lá, erros e acertos, mas que são os fundos que a minha tia, a minha avó, a minha sobrinha que não estuda tanto, esse é o público que vai investir nesse tipo de fundo. Que não é de nicho, é um fundo mais popular. O fundo de nicho pode até entregar um alfa em cima desse bloco, mas ele talvez não vai chegar na minha sobrinha, na minha tia, na minha avó. Por quê? Porque você não está na plataforma. Não porque você não quer, porque agora não tem, é muito oneroso para estar. Então, é uma decisão da gestora, aonde eu quero estar nos próximos 5, 10 anos. Vou voltar a dizer, quanto mais as pessoas demorarem para agir, mais caro e mais difícil vai ficar. Quem me ouviu quando eu falava disso lá atrás, aliás, eu até não é que eu era criticado, mas as pessoas colocavam isso como um problema. Quando eu falava que ia chegar uma hora, que ia ter fundos imobiliários com 10 bilhões, tá batendo aí. Vai chegar uma hora que vai ter fundos híbridos em que você já não vai ter mais condição de controlar quantos imóveis eles estão comprando e vendendo, porque o dinheiro recorrente e não recorrente vai se misturar e você vai olhar o histórico e a sustentabilidade disso ao longo do tempo. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Isso já está acontecendo. E isso vai se tornar cada vez mais até a gente chegar naquele conceito do americano, do aristocrats, né? E você ter um pool de 20, 25 fundos imobiliários que estão há 10 anos com rendimentos recorrentes, corrigindo pela inflação, etc. Esse dia vai chegar. E no fundo imobiliário as coisas tendem a acontecer muito rápido. Muito rápido, porque o mercado de fundos imobiliários ele é agradável, ele é algo tangível para os investidores. O brasileiro gosta historicamente do imóvel, ele gosta dessa ideia da renda, do crédito, e ainda mais tendo um crédito imobiliário de alguma coisa que ele também tem uma certa relação ali, que é um shopping que ele vai, é um loteamento, é um prédio da cidade dele. Tangível. É tangível. Então isso vai acontecer. Então é questão de
para resumir para resumir a resposta, é uma questão de posicionamento. Uhum. Então, você, como gestor, quer estar posicionado como? Aproveitar que você me fez uma pergunta. Não é a primeira vez que a gente senta e a gente inverte os papéis, né? Então, da última vez que a gente se encontrou, eu estava no lado de cada das perguntas e respostas. Conversei com o Quineia recentemente e ele falou, foi uma construção. Minha pergunta foi, como Quineia virou Quineia? Como é hoje, né? Existe esse termo, né? Quineia ou Quineia. São 20 anos de história e conversando com o Flávio, você sente que ainda existe muita vontade de construir e do lado deles tem muito a ser feito. Ele não está ali estagnado. E eu tive a oportunidade de ficar muito tempo dentro do mercado financeiro, não do mercado de capitais, que são bancos. Então, eu trabalhei no Pactual, quando o Pactual era muito pequeno. A mesa proprietária era bem pequena. Também conversei com o Montesano e ele falou do tamanho da carteira de crédito na época que a gente estava lá. O tamanho da carteira de crédito, ela subiu de 400 milhões de reais para 200 bilhões de reais hoje. Então, quando o pessoal fala, qual é a capacity que você tem dentro dos seus produtos? Pelo que eu vi, é bem longe do que eu consigo enxergar. Sendo que a gente acabou de falar que o mercado imobiliário não acessa o mercado de capitais. Tem muita gente que pode vir. Então, eu acho que existe posicionamento, tem muita dificuldade. Quanto mais consolidado o mercado, mais difícil é chegar. Mas o Pactual chegou, a XP chegou. Quando o Pactual e a XP já estavam lá, surge o Nubank e chega passando muita gente. Então, acho que cada vez mais vai ser difícil, eu concordo muito com você. Mas a paciência, a resiliência e a organização na hora de se montar a estrutura, ao longo do tempo vai gerando esse resultado. Com certeza. Então, o problema que eu vejo de muito gestor, muito empresário, é que ele quer ter resultado de curto prazo. Não existe resultado de curto prazo. Tipo, todo mundo que você viu ter resultado passou por um ciclo muito longo até chegar um dia e falar assim, nossa, é impossível passar esse cara. E eu estava no Pactual e era impossível passar o Bradesco. Era impossível, era inimaginável. Eles quase compraram a gente antes do UBS comprar. Então, eu acho que tem uma visão de curto prazo de, cara, é difícil, né? Tá lá longe. Como é que eu vou passar por essa saga inteira? Mas quem é empreendedor, e a gente, do lado do crédito, tem esse privilégio de falar com um monte de empreendedores, e geralmente tem uma visão de longo prazo. A gente falou aqui de cenários macro. O empreendedor sabe que a vida dele vai ser tortuosa. Por quê? Ele olhou para trás e sempre foi. Então, nosso primeiro episódio a gente fez com o Jean. E o Jean falou, cara, nunca foi fácil. O pessoal, hoje em dia dinheiro não é um problema para você. Ele falou, nunca foi, eu nunca tive. E ele teve que começar a trajetória dele. E ele falou, eu fui fazer a minha primeira compra. E na primeira compra aconteceu isso. Em outras palavras, deu tudo errado no dia 1. Então, dali para frente, é só um pouquinho mais do mesmo. Conviver com aquelas adversidades. Então, acho que quem está aqui para curto prazo vai desaparecer. Quem quer fazer fortuna no curto prazo vai desaparecer. Quem tem uma visão de muito longo prazo, sem pressa, a gente tem vários casos de pessoas que ficaram expoentes no mercado de capitais. Todas elas vieram por uma trajetória muito mais longa do que as pessoas enxergam, cheio de dente. Então, minha visão é o mercado que vai se consolidar, tem que se consolidar, não tem como todo mundo ficar aberto. O movimento que as plataformas têm feito vai provocar essa consolidação. Então, a abertura que a XP fez está se retraindo de certa forma. O Pactual, idem. Calma aí, eu não consigo botar 300 mil produtos na minha prateleira. Eu tenho que escolher alguns, porque chega uma hora, a pessoa que vai lá no supermercado não consegue nem escolher o que ele vai querer. Como é que chama? Tem um termo para isso. Tem um termo para isso, né? Eu não me recordo. Vou lembrar aqui. Mas essa poluição de informação, em algum momento, gera dúvida e a pessoa deixa de... Acho que é paradoxo da escolha. E a pessoa deixa de fazer o movimento que deveria fazer porque, cara, simplesmente eu não consigo escolher. Né? Me dá 2 escolhas aqui, azul, amarelo, eu decido. Agora, dá a paleta inteira de cores, me embola. Então, acho natural, concordo 100% com você, é um movimento que vai acontecer, mas eu não acho que as pessoas têm que se retrair por causa disso. Pelo contrário, o Brasil tem mas realmente muita grama alta aí para ser explorado, tem muita sola de sapato para todo mundo
percorrer, tem muito a se desenvolver, e isso vai acontecer no curto prazo. Eu acho que da mesma forma que você fala com veemência de, cara, nos últimos 10 anos o mercado mudou completamente, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ter a mesma oportunidade aqui para mencionar isso. E se